Emília Cipriano é doutora em Educação pela PUC de São Paulo, mestre em Psicologia da Educação também pela PUC de São Paulo, palestrante e professora. E ela que está abrindo o nosso evento aqui, ela vai estar abrindo falando do tema. Gente, olha que delícia, o tema que a Emília vai começar, né? Ela fala sobre aprendendo com sorrisos, o brincar e o processo de alfabetização. O que tem a ver, né, esse processo do sorriso junto com o processo de alfabetização? E a cara dela também, né? Quem conhece a Emília é Aham. puro sorriso. Ela está de cor-de-rosa, que eu já estou vendo ela. E ela está Eu de vou Barbie, sair né? agora. É claro que ela tinha que vir de Barbie. Ainda mais que a Barbie agora é diferente. Agora a Barbie, ela defende, ela está aí, é feminista. É a Emília Cipriano. Claro, tem tudo a ver. Alfabetização, Barbie dos novos tempos, Emília Cipriano. Boa noite, Emília. Boa noite, querido Renato. Vocês estão me vendo bem? Estamos te vendo bem. Estamos, né, Andressa? Porque estamos te vendo bem. Eu estou cegueto aqui, né? Está me ouvindo? Estamos vendo você bem, sim, Emília. Tudo Bom, bem? então, Boa noite. estão me ouvindo? Estamos. Pode continuar. Então, ótimo, Renato. Que bom estar com você aqui, Emília. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente pensou assim, a gente quer trazer uma pessoa, você vai abrir, o César Nunes vai fechar. E a gente pensou assim, quem que a gente vai trazer? Estamos começando a organizar para que abra, assim, falando de criança, falando do brincar, do sorrir, dessa integração entre o brincar e o alfabetizar, na hora, unânime, Emília Cipriano. Então, é por isso que está aqui, essa responsabilidade de abrir este evento nosso, falando sobre o sorrir, o brincar, o encantar, que você fala muito bem, porque você encanta e você ajuda os professores a encantarem também. Então, você é uma grande encantadora de educadores e educadoras desse Brasil. Então, eu queria que você nos encantasse, mas mais do que encantar, Emília, é que você ajudasse os professores a encantar as crianças para a alfabetização. Eu estou contente hoje porque eu estou feliz com o lançamento do programa. Parabenizei o Ministério da Educação. Hoje lançamos o nosso programa Educação em Tempo Integral. Como é bom a gente ver um governo começar com o norte, começar anunciando recentemente o programa de alfabetização para todos. Agora estamos aí com o programa Educação, a Escola em Tempo Integral. Então, eu estou feliz que nós estamos voltando às aulas hoje, muitas escolas estão voltando amanhã, outras já voltaram a semana passada. Eu sei que você está no município. Onde você está mesmo, Emília? Eu estou em Rancharia, interior de São Paulo. Ah, que legal. Então, estamos aí viajando, a Emília viajando por esse Brasil todo, abrindo muitos semestres letivos. E feliz, tenho certeza que está feliz também, porque você é uma defensora da Escola em Tempo Integral, a gente sonha com isso, e eu dizia que eu não queria ilhas, a gente não quer aquela escola projeto que atenda apenas um grupo, nós queremos uma política que venha atender a todos. Nós esperamos um pouco, nós sabemos que não dá para atender, mas nós queremos uma política que venha atender. Chega de aquela escola para A, para B, para C, ou para um grupo ou projeto que atenda só pequenas ilhotas. Nós não queremos mais ilha, nós queremos políticas educacionais que venham atender a todos. Claro que não conseguimos atender todos no mesmo instante, mas nós não podemos mais, no momento que a gente está, de olhar para nossas crianças, olhar para a nossa sociedade e não imaginarmos uma escola que seja para todos, de qualidade e em tempo integral, com infraestrutura, como hoje o Camilo falava, infraestrutura física e pedagógica para atender essas crianças, para atender esses jovens. Então, gostei que foi lançado no Nordeste, eu citava que eu conheci escolas fantásticas no Nordeste, escola de tempo integral. Você viajou, nos encontramos muitas vezes, eu e você, no Nordeste também. Tem um orgulho danado desse nosso Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Sudeste, Norte, né? Nós temos vários países dentro do nosso Brasil, mas muitas realidades bacanas, muita história para contar, e fiquei muito feliz hoje com o anúncio do governo, do Camilo, sobre a Escola de Tempo Integral. Então, estou com essa energia, estou bem energizadinho aqui hoje, viu, Emília? Olha, Renato, eu também. Primeiro porque eu disse a você, eu estava numa palestra quando você me convidou, e eu disse, eu não posso recusar um convite seu,
porque eu acho que o Instituto Casagrande tem tido um papel muito importante nessas temáticas fundamentais para a qualidade da educação básica no nosso país. E fazer isso é uma parceria, de fato, de quem acredita que nós somos capazes de transformar essa realidade que está aí colocada. Então, começo dizendo a vocês parabéns pelo tema. Discutir a alfabetização nesse momento é muito importante. E digo que a questão do tempo integral tem um convite aí no ar para você. Nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Educação Infantil, que eu vou estar, na verdade, de Educação Integral, que eu vou estar coordenando na PUC de São Paulo em outubro. Vou mandar para o Instituto e eu quero que você participe de uma mesa. Ah, que coisa boa, muito obrigado. Já aceitei e estou feliz da vida. Congresso Brasileiro de Educação Integral, ele é gratuito, porque o objetivo dele é trazer as diferentes experiências do país sobre educação integral. Então, nós estamos trabalhando com muita intensidade nessa perspectiva. Então, fico muito feliz porque nós estamos sempre em sintonia. Eu te disse, nós vivemos em sintonia, né? Então, a gente tem, primeiro que eu e a Emília temos uma sintonia incrível. Nós começamos a nos conhecer mais. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente identifica que nós somos muito parecidos. Esse dia eu postei um negócio no Instagram, ela chegou, me ligou na hora e falou: eu sou igual. E é defeito, hein? É defeito. Ela falou: eu sou igualzinho a você. Então eu falei: opa, mais uma coisa que a gente bate aí. Mas a nossa principal, eu acho que nosso principal ponto em comum é que a gente ama a educação, a gente ama o que faz e a gente é um inconformado com a nossa educação. E esse inconformismo é que talvez seja um dos nossos principais combustíveis para a gente lutar tanto, né, Emília? E é aquilo que o nosso mestre Paulo Freire dizia: a indignação frente à injustiça social é alguma coisa que nós, educadores, não podemos deixar de exercitar, mas só que é uma denúncia com anúncio. Nós denunciamos as coisas, mas nós anunciamos. E isso é muito importante, porque a gente se compromete com as mudanças, com as transformações, com as possibilidades. Então, isso nos une muito, são os princípios. Um princípio que é ético, é de compromisso social, mas principalmente de justiça, que todas as crianças desse país realmente têm os direitos garantidos, como diz a nossa Constituição. Então, obrigado, meu irmão aí, parceiro. Vou começar conversando um pouquinho com Pode, eu saio da sala, agora deixar você ela toda. Emília, não esqueça de convidar os educadores para o teu encontro, que vai ser acho que em outubro. Depois... não sou eu agora, não, é o contrário. Depois não esqueça de deixar o convite para o pessoal participar do teu encontro aí, tá? Só estou lembrando para você abrir esse espaço para você convidar. Eu tenho um recadinho de Natal, onde eu estava em Natal, num congresso lá com Norte e Nordeste, e muitas pessoas mandaram abraços múltiplos, foi um momento ímpar, você estava falando do Nordeste, como esse Nordeste, a gente, na verdade, conversa com ele também, como a gente fala com esse Brasil, e esse Brasil que nos acolhe tanto. Obrigado, Renato. Obrigado, Emília. A gente vai se encontrar pessoalmente em São Paulo a semana que vem, na Futuro Expo. Já deixou um convite, depois nós vamos, para os participantes nossos, vamos dar um voucher aí para participar do Futuro Expo. Eu não quero atrapalhar o momento da Emília Precioso. Emília, deixo você agora, eu estou aqui embaixo. Beijão. Com vocês, Emília Cipriano. Bem, eu queria começar fazendo duas questões importantes que vem ao encontro essa provocação inicial de falar de alfabetização, em especial de letramento, mas falar disso a partir do brincar, a partir do lúdico, a partir da infância, a partir do desenvolvimento. Falar de alfabetização nesta perspectiva significa ter uma concepção de que alfabetizar é, na verdade, algo que traz um componente, um sentido, uma função social das mais significativas de protagonismo do ser humano. E é falar do ser na sua integralidade, no seu desenvolvimento como humano. Pensando nisso, eu gostaria de recuperar rapidamente de onde vêm as minhas questões com a alfabetização, porque todos me conhecem muito da área da infância. E infância eu encaro de 0 a 12 anos, quero deixar claro isso, portanto, a educação infantil, os anos iniciais, e a alfabetização justamente se processa nesses períodos. Só que tem um detalhe, né? Eu comecei a minha história, e é importante que a gente recupere de que lugar estamos falando. Eu comecei a ser
na verdade, trabalhar com alfabetização como professora do magistério, que eu fui antes de ser professora na universidade. E foi algo muito importante, porque a disciplina que eu dava, na verdade, que eu ministrava, chamava-se Técnicas de Alfabetização. Só esse nome já mostrava uma concepção. Eram técnicas. E eu, como sempre fui assim muito voltada à dinamicidade, à interação, eu fiz como proposta que meus alunos construíssem cartilhas. E fazia isso achando que estava fazendo a melhor forma. Trabalhava com eles diferentes recursos, trabalhava diferentes hipóteses, construía com eles um material extremamente colorido, cheio de palavras instigadoras, mas era uma cartilha. Bem, fiz até exposição. Vejam só como a gente comete também, às vezes, equívocos por desconhecimento. Isso era em 84, quando eu fui fazer o mestrado. E aconteceu uma coisa forte, foram as ideias da Emília Ferreiro, que chegaram no Brasil, e da Ana Teberoski, falando sobre a psicogênese da língua escrita. E quando eu comecei a identificar o que significava, de fato, alfabetizar enquanto concepção, numa concepção onde o ser era ativo e não um mero mecanicismo de um código. E eu já tinha estudado, já tinha bebido um pouco a fonte do mestre Paulo Freire, que falava do mundo à palavra e da palavra ao mundo. Eu fiquei pensando, nossa, eu estou equivocada. O que faço agora? Porque a gente comete equívocos por desconhecimento, por não clareza de alguns conceitos. E aí, o que eu fiz? No ano seguinte, eu peguei o mesmo material, que eram as cartilhas, para desconstruir o que estava por trás. E eu acho que a gente tem que ter coragem de romper, muitas vezes, com conceitos que, no nosso processo formativos, naquele momento, eram colocados como conceitos apropriados, numa perspectiva mais adequada. Muitos fomos alfabetizados por cartilhas. No entanto, quando a gente começa a conhecer melhor as crianças, quando a gente começa a conhecer melhor o que significa alfabetizar, a gente identifica a importância que é esse processo na vida do ser humano. Então, nessa caminhada, eu quero dizer que por trás da minha fala existe uma concepção de alfabetização numa perspectiva interacionista, onde o indivíduo aprende, o ser humano aprende a partir da interação com os objetos de conhecimento. Do ponto de vista do ser humano, a criança, como é a concepção de criança que está por trás disso também. Ela não é ser passivo, ela não é uma mera receptáculo que vai dando respostas imediatas e mecanizadas a partir de treinos, né? Nem de técnicas, mas ela é um ser pensante, que tem imaginação, processo criativo, um desenvolvimento da inteligência, uma arquitetura do cérebro que nos surpreende logo nos primeiros momentos de vida e que vai se desenvolvendo no processo. E, portanto, é desta criança que eu estou falando, e não só das crianças, também estou falando das infâncias, tem uma diferença aí. Falar de criança é um ser universal, mas falar de infâncias é uma categoria social. Crianças situadas em determinados contextos, com uma cultura, com um território, um ser social. Então, é desse ser que eu estou falando. E estou falando de um professor que não é um mero aplicador de materiais, de técnicas, não é alguém que mecanicamente trabalha esses conceitos, mas é um mediador do processo de conhecimento, um facilitador, um articulador. Portanto, vejam que as ideias têm sentido se estiverem dentro de concepções que, de fato, mostram a intencionalidade. É desse lugar que eu estou falando. E falar de alfabetização assim significa pensar que a escrita, ela é, sem dúvida nenhuma, e aqui eu vou insistir muito com vocês, como é que é o desenvolvimento humano. Pensar no desenvolvimento humano é pensar desde a vida uterina. Criança, naquele momento, ela vai processando até chegar nesse universo. Ao chegar nesse universo, ela tem uma necessidade inicial, os bebês, de ter, e aí eu vou pegar desde a educação infantil, da primeiríssima infância, depois da primeira infância e depois da continuidade da infância, que é o ensino fundamental, os anos iniciais. Mas na primeiríssima infância, que é o 0 a 3, o bebê, inicialmente, ele aprende o mundo a partir do toque,
do estar junto, do manusear, do interagir. Portanto, desde esse momento, há um tipo de alfabetização que está se processando, de conhecimento de uma realidade, de apropriação de um contexto. Quanto mais ele exercitar, todos vocês devem lembrar da brincadeira do bebê, quando colocava a fralda no rosto, e aí ele tirava a fralda, o adulto tirava a fralda e falava, achei! Ele já fazia suas primeiras interações no sentido de aproximação, mas sempre com os objetos de conhecimento que tinha nas mãos, tateando tudo. Por isso que a gente fala tanto da importância das crianças terem nos seus espaços, né, muitos materiais, em especial materiais que sejam não industrializados, para que ela possa tocar, sentir, é um momento sensorial de importante, significado para essas crianças na história de vida delas. Agora, esse bebê vai se desenvolvendo. E aí ele passa por um outro momento onde esses objetos já começam a ser atribuídas algumas ações. E ele faz as ações. E é a chamada função simbólica, é o jogo simbólico. Se nós pensarmos bem, o jogo simbólico tem um papel tão significativo na construção, porque ele vai atribuir a aqueles objetos outras funções que não são as que, na sociedade que ele vive, oficialmente se coloca. Então, o cabo de vassoura vira o cavalo, o microfone. Eu fui uma criança que tinha sempre vontade de me comunicar com o mundo. Olha como as coisas acontecem muito cedo. Então, eu brincava muito em cima de uma mesa com um microfone. Quantas vezes caí, quantas vezes tive situações, porque era tudo na minha casa virava microfone. Havia uma coisa aí, né, de querer, de olhar para o objeto, de colocar, de interagir, de perceber, mas já de atribuir a ele algum tipo de significado. E nessa sequência que eu estou fazendo, isso já é alfabetizar-se, né? Havia um outro momento mágico que aconteceu comigo e que acontece com todos os seres humanos, que foi descobrir a questão do contato mais próximo com as outras pessoas, que é o momento da interação do ser humano com o ser humano. É o momento que a criança vai na relação com o outro, e aí ele entra numa perspectiva de convivência, de troca de sentidos, de troca de objetos, de observações, de expressões, de afetos. O outro existe, e é na convivência que ele vai estar atribuindo. Pensem nesse cenário inicial, como é importante o ambiente, a postura do adulto, a organização desse espaço, porque ele está lendo o mundo nessas perspectivas, do sensorial, do jogo simbólico, para chegar a um momento de troca onde ele vai conviver. A convivência vai trazer também as palavras. E aí, eu gosto muito quando o Carlos Drummond fala isso aqui. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxesse a chave? Qual é a chave para entender as palavras? Os seus significados. E aí é esse caminho aí que a criança vai se processando e vai descobrindo, né? O seu nome, as letras do ambiente. Enquanto mais esse ambiente tiver um clima de contato com diferentes linguagens, né? Ele, sem dúvida nenhuma, vai conseguir ler de uma forma diferente aquele espaço que ele está. Esta leitura, ela é de fundamental importância para a qualidade desse exercício que ele está se apropriando, dessa sua autonomia, dessa sua relação. Há um autor desconhecido com um texto, numa parábola hindu, que diz assim, os cegos e o elefante. Eu gosto muito desse texto. Ele diz, 6 homens foram conhecer um elefante. O primeiro tateou seu corpo largo e disse que o elefante era uma parede. É a primeira hipótese. O segundo tateou a sua presa pontuada. O elefante era para ele uma lança. O terceiro tateou sua tromba. O elefante era uma serpente. O quarto tateou a perna. O elefante era uma árvore. O quinto tateou a orelha. O elefante era um abanador.
O sexto tateou o rabo, o elefante era uma corda. O que passaram a discutir com esse processo? Essas características. Primeiro, a limitação sensorial inicial, a falta de sentido de visão que vai se ampliando. Depois, uma limitação exploratória, quando você pega só uma parte. Uma limitação conclusiva, que é as analogias que a gente faz com o conhecimento. Uma limitação informativa, as informações trazidas pelos demais. Tudo isso fala que ele formou um esquizofante, quer dizer, algo que não tem forma. Eu diria para vocês que a alfabetização é um processo dos mais importantes, enquanto, e em especial, a escrita. E aqui eu queria dizer que a escrita é um objeto cultural, um sistema de representação da linguagem. E por isso que eu insisto que a gente deve começar com brincar, como o primeiro exercício de representação da linguagem que tem sentido do bebê e vai evoluindo. E aí eu gosto muito quando o Vygotsky trata a questão dos momentos. Como é que você passa da função simbólica, do jogo simbólico, para o jogo de estruturação, com objetos, para chegar ao jogo de regras. Muitas vezes a gente já quer entrar no jogo de regras. E pensar na alfabetização é pensar que nós, como seres humanos, linguagem e sujeito representa, somos seres de linguagem, todos. E construímos sentido como produtores ou receptores de textos orais ou escritos. Agora, é importante que a gente pense que a principal forma para que isso ocorra é a interação social. Portanto, é na interação com as nossas crianças, com os nossos grupos, com os nossos pais, com as nossas famílias, com os nossos espaços, adulto, criança, relações humanas, diferentes culturas e contextos, que a gente vai construindo um produto social e histórico. São fruto dessas relações. Então, e enunciações partilhadas. Se você vai criando com essas crianças, desde o início, um espaço de produção coletiva, onde eles se relacionem, se descubram e se trabalhem nessa perspectiva, mediados por um adulto que tem espaço, tempo e organização para possibilitar ser, inclusive, o escriba deles. O professor da educação infantil é um escriba das crianças. Ele pode e ele perceber que aquilo que ele está falando tem uma forma de ser representada, só que isso não é apresentado mecanicamente, mas a partir do seu processo de descoberta. Uma linguagem que pode produzir um sentido, uma forma cognitiva. Tudo isso é uma expressão onde eu vou... O que é essa linguagem? É algo que expressa sentimentos, expressa ideias, expressa ações para representar o mundo. Ele quer representar esse mundo. E como é que ele representa? Na presença de um sujeito da linguagem que faz a dialogicidade, que pratica uma ação. Por isso que a gente fala, né, Loris Malaguzzi, quando fala sem linguagens da criança. Roubaram-lhe 99. Esse 99 aí é uma metáfora, porque muitas vezes a gente vai direto para a linguagem escrita sem passar pela integralidade nas diferentes linguagens. A linguagem do tateamento, a linguagem do corpo, a linguagem da música, a linguagem da dança, a linguagem da corporeidade. Entender esse caráter social da conduta comunicativa é reconhecer que quando a gente escreve os nossos textos, eles tem que ter um objetivo. Tem que saber para quem que eu estou fazendo, que objetivo eu tenho, para que essa função. Se essa função não está clara, e aí eu gosto muito quando o Mikhail Bakhtin diz... Bakhtin é muito feliz ao dizer: a última palavra pertencerá sempre à nossa consciência. E não é a consciência do outro, é como cada um vai se apropriando. Quanto a nossa consciência, ela nunca dará a si mesma a ordem do seu próprio acabamento, ela não acaba. Na vida, depois de vermos a nós mesmos pelos olhos do outro, sempre regressamos a nós mesmos e nos reconstituímos. Fazer isso
significa criar para as crianças, na escola da infância, que começa lá na creche, eu não gosto da palavra, a gente hoje diz cada vez mais, na primeiríssima infância, que é o 0 a 3, todo esse período da educação infantil, mas ainda tem essa nomenclatura, inclusive de 0 a 3 é a creche, de 4 a 5 anos e 11 meses é o segundo período, que é a chamada pré-escola. Para mim é uma escola, a escola da infância. Essa escola da primeira infância, ela tem desafios permanentes, e os desafios estão muito interligados, principalmente com as ações que nós desenvolvemos, o uso da linguagem. Como é que é o uso da linguagem na escola da infância? Como é que nós trabalhamos as linguagens? Como é que o ambiente traduz linguagens? Que formas eu tenho para favorecer isso em diferentes contextos? E eu falo em diferentes contextos, porque quando nós estamos falando de infâncias, nós temos infâncias em contextos diferentes. Nós temos crianças em famílias que têm já o ambiente de alfabetização, o clima, o contato com as letras, o espaço de interação, o espaço com a arte, o espaço com o teatro, o espaço com música, muito favorecido. Mas temos aquelas que o grande espaço para que ela explore tudo isso é a escola. E a escola tem que trazer esse repertório, constituir com ela esse repertório, trazer, embora... Quero deixar claro que as crianças têm saberes das suas experiências que nós desconhecemos. Daí a importância de observá-las, perceber já as descobertas, ter espaço para uma escuta ativa, entender que elas não são seres, né, que estão anônimas naquele processo, não podem ser invisíveis. O letramento, ele conduz a linguagem efetiva, aproximando ele a essa realidade, ele olhando, valorizando tudo que está em volta dele, de redescobrindo. É a partir desse contexto que eu posso dizer aquilo que a Kramer fala, é trabalhar com linguagem, leitura escrita, favorece e convida a uma reflexão, a pensar no sentido da vida, a pensar de forma individual e coletiva. Pensar no sentido da vida, alfabetizar, portanto, refere-se a um processo de ensino-aprendizagem em linguagem escrita. E eu queria dizer que essa linguagem escrita, antecipá-la, não representa garantir um futuro de melhor aprendizagem. Antecipá-la significa não viver esses períodos fundamentais de contato efetivo com a brincadeira, com as funções que ela tem, com as descobertas, com as frases, com as relações. Tudo isso significa desenvolvimento das sinapses, tudo isso, esse ser social em desenvolvimento. Por isso que a gente fala tanto da música. A música possibilita, né, um conhecimento, e aí eu posso apresentar isso de forma escrita, numa letra, que está lá no papel, a professora apresenta, mas o canto, ele não precisa, em hipótese nenhuma, estar trabalhando aquilo de forma convencional nesse momento. Ele vai criando essa correlação, ele vai trazendo usos sociais, né? Nós perdemos a Magda Soares recentemente, e acho que é uma das grandes perdas nossas, né? Porque ela dizia, ser letrado, o que é? É ter a competência de organizar discursos adequados ao contexto social e de produção. Tem muito a ver com a fala, com a oralidade. Trabalhar a oralidade com as crianças é de fundamental importância para o processo de alfabetização. Trabalhar a sua fala, o seu jeito. E aí essa perspectiva sociolinguística diz dessa prática social, dessa linguagem, né, dessas narrativas. Eu, inclusive, quero dizer a vocês que estou lançando um livro que chama Narrativa das Crianças na Escola da Infância. Esse livro é livro de pesquisa, não é livro para ser vendido, mas eu vou deixar depois um link para quem quiser baixar. Nós vamos estar, não vai ser nesse momento, porque nós vamos estar lançando dia 23 de agosto na PUC de São Paulo. São pesquisadores da infância discutindo as narrativas que as crianças fazem, realizam. Professores que estão me ouvindo, escutem suas crianças, quais são as narrativas delas, para que elas sejam a fonte de conexão, inclusive para dar sentido àquilo que nós estamos discutindo, refletindo, fazendo. A criança, né, como afirma o Brunner, e eu concordo muito, ela tem 3 formas
efetivas de trabalhar essas narrativas. Primeiro, ela é narrativa, é aquela linguagem oral e gestual que eu dizia no início. Depois, ela é icônica, que é a linguagem gráfica. E aí vem um papel fundamental do desenho feito, não o desenho estereotipado, mas da criação, da imaginação, da relação que essa criança tem com esta produção. Trabalhar com desenhos infantis, né? Eu particularmente sempre trabalhei muito, e claro que ele tem uma incógnita e uma descoberta muito importante, porque quem fala desse desenho não é você, é a criança. A sua representação é a partir daquilo que, de fato, ela está representando e dando sentido para ela. Esta é uma forma de representação que precisa ser vivida. E aí tem a representação simbólica, que entra começando a leitura, que entra a escrita. São ferramentas, mas tudo isso a gente usa para quê? Para se comunicar. Portanto, essa base epistemológica que eu estou tratando, ela tem 3 concepções aí, que eu quero reforçar com vocês. Concepção de criança, uma concepção de aprendizagem e uma concepção de alfabetização. Se eu acredito que a criança é um ser potente, capaz, que vai se constituindo nesta relação de integralidade, de relações se desenvolvendo, eu acredito que a aprendizagem dele é um processo. E quanto mais ele for estimulado, mais essa aprendizagem, quando eu falo estimulado aí, não é estimulado a partir de um olhar só do adulto, mas a partir das relações que são estabelecidas no espaço entre crianças, entre adultos, entre comunidade. E a concepção de alfabetização, uma concepção de alfabetização numa perspectiva de interação. Tudo isso para dizer que quando a Emília Ferreiro afirma tudo isso, ela tem uma ideia que eu acho maravilhosa. E aqui eu queria dizer que, às vezes, as pessoas reduzem o estudo da psicogênese da língua escrita aos estágios e às sondagens, fazer a sondagem, e aí na educação infantil, e aí quando o Renato me provocou esse título do sorriso, gente, muita leveza nessa aprendizagem, muito afeto, muita relação de prazer, muita relação de descoberta, muito levantamento de perguntas, muita relação de entender o quê? O saber como ao saber sobre. É a consciência da metalinguística. E isso é uma conclusão, é uma construção cognitiva que tem aspectos construtivos, mas que tem aspectos figurativos. É que coisas eu tenho ao meu redor, quais são os textos, quais são os gêneros, e aí vem o papel da literatura. A literatura é decisiva nesse processo. Quando eu trabalho literatura com crianças, primeiro os livros só com imagens, depois com palavras, depois eu estou vivendo uma experiência muito significativa, fazendo residência com alunos ultimanistas da universidade. E eles têm proposto muitas ações junto às crianças. E é interessante porque eles vão descobrindo, né, na própria relação, que muitas das aprendizagens que eles tiveram, as crianças já trazem outros universos que eles próprios, mesmo como jovens, desconhecem. É a cultura infantil deste contexto, desse espaço. Essa concepção que tem como grande perspectiva as hipóteses, todas as crianças têm hipóteses, são as hipóteses delas que dão a referência para construir esse sistema de representação. E quando ela própria vai fazendo essa conexão, e é claro que o educador, nas perguntas, ele vai abrindo cada vez mais a possibilidade das suas descobertas e vai trazendo outros elementos. É importante quando a gente vê aquele olho que brilha, que a gente conta uma história e ele pede para contar 4 vezes a mesma história, de novo. Enquanto ele não elaborou aquilo emocionalmente, enquanto ele não trouxe aquilo para suas relações, aquilo fica uma coisa distante. Mas quando ele faz esse movimento, ele vive uma série de construções, né? E aí vem os conflitos, né? Quando a gente fala das crianças pré-silábicas, eu não vou insistir com os estágios, porque eu diria para vocês que eles são sempre provisórios, mas a gente sabe que eles são pré-silábicos, silábicos, alfabéticos. Isso foi uma descoberta da Emília Ferreiro, que eu acho das mais brilhantes em termos de acompanhamento,
No entanto, quero dizer que se eu não tiver uma concepção clara desse processo, eu vou dividir as crianças em fracas, menos fracas, mais fortes. São estereótipos. Isso não é para estereotipar o desenvolvimento da criança. Isso é para trazer outras ações que as provoquem a desconstruir e construir esse objeto de conhecimento e essa representação simbólica. Quando eu falo isso, eu estou falando dos conflitos cognitivos. Falar de conflito cognitivo é não dar a resposta, mas trazer as perguntas. É para que a criança procure, pesquise, vá atrás, olhe de novo. E aí, cada vez que ela vai fazendo isso, ela vai testando as suas próprias hipóteses. Tem horas que ela tem surpresa, tem horas que ela desaponta, tem hora que ela acredita em coisas. Aqui, eu diria para vocês que a pesquisa, né? Quando a gente está fazendo pesquisa com criança, a gente tem muito claro que tem uma roda aí de conhecimento, crianças, alunos e professores. Só que esse conhecimento, que é a linguagem escrita, a questão do sistema alfabético, os aspectos do discurso, ele tem que passar por uma dimensão que é a da criança, que é a história de vida, que contexto prévio. Vocês vão falar, como? Desde bebê tem conhecimento prévio? Tem. Tem alguns que já tiveram contatos que os outros não tiveram. Como é que isso se manifesta? Como é que isso é trazido para aquele ambiente? Eu gosto muito de tratar oficinas onde a gente mostra como é que as histórias de vida das crianças vão fazendo elas se aproximar dos objetos de conhecimento. Em especial, toda essa representação simbólica. Que contexto sociocultural tem essa criança? Quando você vai para um jardim, né, e aí eu vou pegar a questão da natureza, nós temos uma questão social muito séria. Cuidado com o excesso de telas com crianças, principalmente nesse processo, onde acha que a tela dá as respostas. Quando você vai para um jardim explorar, você tem tantas coisas, tantos elementos, para que aquilo possa ser objeto de conhecimento, de investigação, de palavras que vão dando sentido, de linguagens que vão... Não é por acaso que a gente tem o trabalho com projetos, que as crianças vão investigando coisas e perguntas que a gente pensa assim, puxa, mas de onde ela tirou essa possibilidade dessa pergunta? E grande parte delas a gente nem sabe responder. Porque essa história de vida, ela tem que ter um conhecimento também da história de vida desse professor. Todos nós tivemos um processo histórico de contato com a língua. Muitos de nós teve um processo de alfabetização que não foi dos mais satisfatórios no sentido de prazer de escrever, de saber por que escrever. Eu fui muito inspirada num autor chamado Celestin Freinet. Ele falava muito do texto livre. Ele dizia: o texto tem que ter liberdade. Ele tem que ser uma construção com sentido, com função. Eu tenho que saber por que eu quero escrever, para que eu quero escrever. Quando você trabalha com as crianças parlendas, quando você trabalha poesias, quando você trabalha diferentes conexões naquele ambiente, músicas, parábolas, tudo isso vai fazendo com que ela entenda o que é essa função de comunicação do ser humano nas suas múltiplas formas de comunicação. O conhecimento didático, pedagógico do professor, ele vai se constituindo nesta relação com as crianças. Eu sei que eu disparei, mas agora eu vou entrar na questão do... E aí, Emília, o que é isso? Primeiro, para ter leveza, construção, reflexão, nós não podemos fazer desse espaço um espaço avaliativo, estereotipado. Eu conto essa história e é verdadeira. Eu estava numa escola, um menino de 5 anos numa fila, com um olhar muito triste, chamado Pedro. Eu perguntei o nome, ele disse: meu nome é Pedro. Eu falei: Pedro, por que você está tristinho assim? Ele falou: não, nada. Eu falei: está acontecendo alguma coisa? Ele disse: não, é que eu vou de novo para a sondagem. Desculpem, meus amigos e minhas amigas. Tem muita gente fazendo mais sondagem do que processo de aprendizagem com as crianças. A sondagem é uma estratégia para identificar em que momento essa criança está se desenvolvendo. Mas ela não pode ser um processo que crie ansiedade, que seja simplesmente rotulação, até porque a gente sabe que muitas vezes isso vai se oscilando. Relações entre a escrita e a oralidade
tem que estar presente no processo desse ambiente que alfabetiza. Falar muito com as crianças, trabalhar esse oral. Olha, quando você começa a contar uma história e eles começam a falar e criar palavras, inclusive, eu gosto muito do livro Casa das Estrelas. Esse livro é de um autor que, na verdade, ele faz uma coisa muito bonita com as crianças. Ele pede para as crianças dizerem o que é o amor. Ele fez um dicionário com as crianças de palavras significativas. E as representações que as crianças têm são maravilhosas. Só que, para eu poder trabalhar isso com meus alunos na formação, isso com os que estão no processo de formação como pedagogos, eu pedi para que eles fizessem esse exercício com as suas crianças, perguntando o que era o significado das palavras. E aconteceu uma coisa mágica. Uma das minhas alunas disse que tentou fazer isso inicialmente, as respostas infantis são muito diferentes das respostas dos adultos, e ela era escriba. Mas ela percebeu que eles não estavam muito envolvidos nisso. E ela comentou isso com o pai. E o pai, ele é, na verdade, alguém que tem um exercício muito forte de trabalhar com materiais diferentes. Eu acho que ele está nessa perspectiva do construir com as próprias mãos. Sabe o espaço maker, que hoje a gente deu esse nome, que nada mais é do que esse processo criativo com materiais diferenciados. Então, o que ele fez? Ele falou para ela, eu montaria um microfone para essas crianças parecerem que estão dando umas entrevistas, para que elas se motivassem, colocaria uma câmera, que elas gostam muito dessa coisa, e aí ela disse, mas como é que eu vou fazer isso? E ele montou com material básico, né? Colocou um cone, a tampa do microfone era uma esponja, depois a câmera ele montou com um utensílio doméstico, fez toda... Mas ficou assim, uma coisa maravilhosa. E aí, olha o que aconteceu com a aluna. Eu estou falando uma adulta já. Ela levou dentro de um saco preto, de lixo, esse material, e chegou na sala e disse, professora, eu pedi para que cada um fosse compartilhando o que as crianças haviam dito, porque nós estamos criando um dicionário brasileiro, porque esse não é. Aí ela disse para mim, professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz uma estratégia diferente, meu pai me ajudou, eu falei, ela disse, eu trouxe, depois eu te mostro escondido. Eu falei, por que escondido? Não, porque é uma coisa muito assim. Eu disse, não, vamos pegar o material que você usou. Quando ela tirou do saco aquele material, eu comecei a usar o material com o próprio grupo para ele retratar a experiência que as crianças viveram. E aquilo foi tão instigador, a descoberta da oralidade daquele grupo também, a partir daquilo que ele tinha feito pesquisa. E, nesse momento, a gente fez uma mensagem para o pai dessa menina, contando o que a gente descobriu com a produção que ele realizou. Isso com um texto belíssimo. Toda escrita é sempre a reescrita de um texto de história. Aquele que não tem histórias não tem o que escrever. E a história existe. A aprendizagem da leitura e da escrita é uma função social e cultural, mas é uma situação de vida, de contato. Essa função, ela tem que se concretizar nas práticas. E ao se concretizar nas práticas, o que é ser um alfabetizador desde dos bebês? E aí, aquela história, quando é que eu vou sistematizar a escrita convencional? Isso não é uma decisão do adulto, é uma decisão da criança. A Emília Ferreiro fala isso no seu primeiro livro, Reflexões sobre a Alfabetização. Lhe é perguntado quando é que a criança tem que estar alfabetizada. Ela diz, não é a faixa etária que nós definimos. As crianças vão se apropriando. Tem alguns que, inclusive, farão isso de uma forma inicial, com 4 ou 5 anos, tem outros, precisa de um tempo, e esse tempo tem que ser permitido para que ele se aproprie. No entanto, a definição do papel do alfabetizador depende do que ele atribui a ser alfabetização. Se for meramente a discussão de registros, tarefas, atividades programadas, e não interação com as linguagens, descoberta da curiosidade, vontade. O Renato usou uma palavra, encantamento. Eu não me encanto com aquilo que eu não conheço. Eu preciso conhecer para me encantar. As crianças, quando
tem contato, eu estou trabalhando com esse grupo Gibis, com as crianças pequenas, de 4 a 5 anos. Gente, o que eles fazem de diálogos, que eles falam e retomam e descobrem a partir, sem ter ainda a leitura convencional, sem ter a escrita convencional, isso representa o quê? Uma interação com esse objeto de conhecimento. Um ambiente enriquecido disso é um ambiente que tem diferentes formas de se comunicar, diferentes formas de tratar tudo isso. E tem que ter uma certa contextos de investigação, de materialidade, materiais diversificados. E aí, por favor, não é a sofisticação do material, mas é a qualidade da interação que vai se dar para esse processo. Às vezes são folhas, gravetos. Eu sempre gosto dessa história porque eu fiz um trabalho na Bahia e me lembro que eu fui a Prado conhecer as experiências que eles estavam tendo, e era de educação infantil. Eu encontro uma professora numa situação, as salas eram muito pequenas, e ela sentia isso, o calor lá intenso, e à tarde tinha uma chuva, às 3 horas, tudo tem a ver com contexto, com realidade local, mas eles tinham um mar mais bonito que eu já vi na minha vida. E aí eu chego, pergunto para alguém onde é que está a professora, e eles gritam, a professora está fazendo uma corrida com as crianças à beira-mar. Ela cantava com as crianças à beira-mar. Depois ela voltava, ia para baixo da árvore e pegava um livro de histórias. E depois as crianças com os gravetos iam escrevendo na areia algumas coisas a partir da sua escrita espontânea. Isso é alfabetização. Só que é uma alfabetização que é um contato diferente com vários materiais, uma produção de escritas espontâneas. Isso tem que acontecer, sim. Nós estamos vivendo hoje um momento muito sério, e a pandemia nos trouxe esse legado, se é que dá para dizer isso, que foi um certo distanciamento. Eu, particularmente, sempre tenho dito nas minhas reflexões que eu esperava que a pandemia tivesse nos deixado mais afetivos, mais intensos, valorizando mais as vidas. Nem sempre isso acontece. É momento de retomar as relações humanas. É momento de não ter tanta censura para aquilo que se faz, de fazer intervenções que tenham respeito àquilo que o outro construiu. As narrativas das crianças nos mostram que na escola da infância as possibilidades de ampliar o conhecimento são amplos. As crianças vão muito além de tudo aquilo que a gente preparou. Uma boa situação de aprendizagem qual é? Né? É aquela que põe em jogo tudo que eles sabem e pensam sobre aquilo, que tem problemas e decisões para resolver, que tomam função, se propõem a produzir alguma coisa. Como é que nós vamos resolver para dar conta? Nós queremos montar... eu vi essa experiência, também vivi, de um grupo de crianças montando, né? As crianças que estavam, na verdade, os pequenininhos, que vinham com as chupetas. Olha a configuração, como eu estou trazendo do pequenininho até a criança de 7, 8, 9 anos. E aí, para abandono da chupeta é um objeto, como diz o Winnicott, que tem toda uma relação afetiva. E tinha uma árvore linda no meio da escola. E aí a proposta foi: quem gostaria de doar essa sua chupeta para a árvore poder produzir suas flores? E aí alguns foram entregando suas chupetas. E aí, quando floriu, eles fizeram a festa, porque as árvores devolveram para eles em flores aquilo que eles haviam presenteado para eles, que eram as chupetas. Eu pergunto, essa criança tem o que dizer, o que pensar, o que fazer? Manter suas características como objeto cultural, garantir a circulação máxima de coisas, que eles venham das suas realidades trazendo. Eles têm objetos, eles têm culturas nos seus lares, eles têm fazeres, eles têm o que a gente chama muitas vezes de jogo de experiências, que a gente nem sempre se abre para poder entender que uma boa prática de alfabetização, ela não se opera apresentando simplesmente coisas prontas, pelo contrário. É na interação, e é por isso que a gente fala da prática interacionista. O que é essa prática interacionista? Ela tem uma concepção clara de linguagem, é uma forma de interação, é interagir
num trabalho coletivo, num trabalho histórico, de forma dialógica, num processo de interlocução. E quanto mais eu dialogar com isso, quanto mais essas crianças se manifestarem, quanto mais a expressão do corpo, mais elas têm que constituir o seu sistema de representação simbólico. E isso se constitui justamente na primeira infância. Aqui é uma corrente linguística que diz uma coisa que eu gosto muito, da linguística da interlocução. Como é que a gente faz esse diálogo, né? Como é que a gente tem dialogado com as crianças? Como é que a gente trabalha a aprendizagem, as situações concretas? Como nós temos situações concretas explorada no contexto das crianças, né? Entendendo e pronunciando muita coisa, percebendo as diferenças, apresentando os painéis. Eu falo sempre que a gente, quando chega numa escola, a gente tem que olhar a paisagem, né? O que é a paisagem observada? É tudo aquilo que compõe. E como as crianças se interam, como é que elas conhecem, como é que elas descobrem. Tudo isso é aprendizagem. É uma aprendizagem que vai dar elementos para uma metodologia que, na verdade, centra-se no real utilização da língua, através das práticas de escrita, de leitura, que muitas vezes ela é um produto de uma visão de mundo, e isso é importante, de uma determinada visão, de uma intenção histórica e socialmente marcada. Se vocês forem ver quais as produções, eu gosto muito de quando eu vou em aldeias indígenas, né, eu pude estar em várias, ver o tipo de produção que os indígenas realizam. E aquele colorido, aquela arte, aquela cultura, aquilo simbólico, aquelas representações, tem a ver com aquela cultura. Quais são as representações das crianças, das culturas que nós estamos hoje? Qual é o papel do professor nesse processo, né? De trazer as visões do real, trazer textos diferentes, ser um curador, porque vocês sabem que nós temos textos muitas vezes de péssima qualidade, de propriamente não voltados para esse processo, né? Como é que eu trabalho com os professores? Alguns lembretes inesquecíveis. E aí eu vou fechando, para que vocês não cansem de mim, né? Mas eu vou abrir com o primeiro ponto, que é ter clareza da concepção de aprendizagem, de escrita, né? Aprender, escrever, agindo e interagindo. É aqui que era o recado. Nós, da educação infantil, e eu falo isso porque tem toda uma história nessa situação, sempre tivemos muito medo da escola da infância ser a preparação para o ensino fundamental. E que isso fosse antecipação de algumas coisas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós temos que dialogar com o ensino fundamental para continuidade, porque pode parecer dois mundos. Então, essa visão de escrita tem que estar desde as crianças pequenas. Ela deve experimentar sempre, a partir da sua faixa etária, ousar, levantar, testar hipóteses, dizer o que é, fazer barulhos. Eu fico pensando no trabalho com sons, né? O trabalho com aromas. Como é que as crianças são abertas para tudo isso? Fazer uso dos seus conhecimentos prévios, né? Enxergar os erros das crianças como pistas, os equívocos que elas cometem, fazer intervenções que avancem, como pistas do que elas já conhecem. E aí vem uma provocação bastante intensa na minha vida, que é a questão da produção escrita espontânea. As produções livres. As crianças precisam ter liberdade para pintar. Eu tenho muitos painéis, né, que a gente tem feito com crianças, e desde o primeiro dia isso vai se mudando e ela vai olhando. Eu fui agora recentemente a uma exposição das crianças lá de uma escola de educação infantil, e eu vi uma cena linda do pai, a criança explicando o que tinha feito para ele. Só que ela falava dos procedimentos com tanta clareza e mostrando qual era o movimento que ela tinha feito, o que era. E eu fiquei pensando, essa criança, quando for escrever, tem o que dizer. Porque ela está trabalhando esse exercício, né, de resgate de tudo aquilo que ela está vivendo. E, ao mesmo tempo, essa escrita espontânea, esse desenho, essa maneira de se colocar, tem que trazer a forma de atender diferentes formas, atividades muito diferenciadas. E aí eu queria falar dos jogos. Os jogos, para mim, eles têm um papel decisivo. O jogo, ele traz essa condição
efetiva de criar uma relação de pertencimento, porque eu só consigo jogar, eu só consigo ser pertencente àquele grupo se eu tiver um conjunto de coisas que combinamos juntos. E isso é uma aquisição que vai se dando. A base alfabética tem que se preocupar muito com o desenvolvimento da compreensão. Sem compreensão, não tem sentido. Ele escreve, mas não sabe ler. Então, a escrita dele não é uma construção com significado. O trabalho da diversidade, das características, dos gêneros, várias formas. Eu sempre trabalhei muito com as crianças com jornal, porque era uma prática do Celestino Freinet. E ele dizia, o jornal não é só para os alfabetizados. Desde que as crianças entram, elas já têm alguns elementos sobre essa forma de comunicação, de como disseminar esse trabalho, de como desenvolver uma intervenção de construção, de como comunicar às suas famílias aquilo que produziram. E isso tem que ser valorizado, né? A destinação disso, como é que você está construindo isso e compartilhando. Exercícios de compartilhamento são fundamentais. Eu queria falar aqui do trabalho que eu acho que nós, da educação infantil, temos que dialogar muito com a história dos conselhos mirins, né? Os conselhos mirins têm muita força. Eu posso mostrar a vocês diferentes formas de conselhos que desenvolvem a linguagem, a organização de regras e processualmente, aí eu sempre lembro dessa imagem, eu fui a uma escola em Portugal que a professora fazia um movimento dos mais significativos. Ela colocava as crianças no alto, numa escada, e ela ficava embaixo. E ela dizia, quem vai ser hoje a minha secretária? E aí se habilitava, a criança de 4, 5 anos, e a criança pegava uma cadernetinha e ia fazendo, escrita espontânea, aquilo que o grupo estava falando. Claro que era uma escrita que não era convencional. Mas a postura, o jeito, a atenção, em alguns momentos ela espera um pouquinho, que eu ainda não entendi o que você quis dizer. Esta organização, e aí, para concluir com vocês, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Quando o Saramago diz isso, nós temos que aprender a ver as crianças. Eu trouxe 2 textozinhos, mas um deles é do Manuel de Barro, que diz, língua de criança é imagem da língua primitiva. Na criança, fala o índio, a árvore, o vento. Na criança, fala o passarinho. O riacho por cima das pedras, soleira os meninos. Na criança, musgos desfalam, desfaz-se. Os nomes são desnomes, ela cria nomes novos. Os sapos andam na rua de chapéu, o homem se veste de folhas no mato. A língua da criança conta a infância em habitat e gestos. E eu diria para vocês, ai de nós educadores, se não quisermos conhecer essa linguagem infantil. Porque a criança é feita, sim, de 100. Eu concordo com Lares Malaguzzi. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos. A criança tem 100 modos de pensar, 100 modos de jogar, 100 modos de falar. Precisa ver se nós temos espaço para que elas façam isso. Ou se a gente já vem com os exercícios, com as expectativas, com a produção, sem 100 modos de escutar, maravilha de amar, sem alegrias para cantar e compreender. A alegria infantil, ela nos atravessa, porque ela traz a possibilidade de você ser feliz de fato. É tão pouco que as crianças pedem para serem felizes. Elas querem envolvimento. Vocês já podem ir a uma escola da infância. Eu tenho ido semanalmente. E quando eu entro, eu tenho uma emoção incrível, porque eu sou abraçada pelas pedras e sou lambida pelos olhos. As crianças dialogam de jeito, com muitos e muitas descobertas, com mudanças para inventar. A criança é alguém que inventa, com muitos mundos para sonhar. A criança tem uma linguagem, depois mais 100, depois mais 100, e a gente não tem o direito de roubar. Eu queria chamar o Renato para dizer que esta é um jeito de dizer que as crianças, desde os bebês, têm uma potência e que, se nós queremos grandes escritores, nós temos que construir esses leitores de literatura infantil.
seres sensíveis, esses seres que veem o mundo com os olhos de quem quer descobrir, com essa curiosidade. E cabe nós, alunos, aos profissionais da educação, a nós, professores, abrimos esse espaço para que essas leituras de mundo ocorram, com olhos de criança. Emília, nós estamos aqui aplaudindo você de pé. Você não conseguiu ver os comentários, tenho certeza, porque estava ali. Nós estamos com 2.552 pessoas na sala ao vivo agora. E o pessoal... Eu vou traduzir o que a Isabelle me mandou no WhatsApp. A melhor palestra da Emília que assisti. Então, Emília, olha a responsabilidade para quem fala tantas vezes e falou, na verdade, sem nenhum slide, colocou o seu coração, conectou com a sua mente e a sua vida. Então, você foi a professora, foi a doutora, foi a mãe, e foi a criança. Quando você fala agora da lambida lambida nos... Como que abraçar e lamber nos olhos, lambida nos olhos. E lambem com os olhos. Lambe com os olhos. Eu acho que você traduziu isso de uma forma assim, acho que você resumiu a tua fala. Eu tinha tantos pontos aqui, mas eu queria trazer um ponto que eu adorei que você falou, que foi o encontro de muito do que eu penso da questão de sondagens, avaliações. Criou-se um vício, parece um hábito aqui, da gente fazer sistemas de avaliação, sondar, sendo que a melhor sondagem quem faz é o professor todo dia. Não são os sistemas padronizados, não são as avaliações oficiais, essas servem para, na verdade, para a gestão da escola, para criar indicadores, para dar o rumo, para planejamento, mas a melhor sondagem é aquela do professor do olhar, né, da percepção de cada criança, porque por mais que avançamos muito nos nossos indicadores oficiais, eles são apenas indicadores e, na verdade, não medem muitas vezes as discrepâncias que acontecem dentro de uma própria sala de aula, de um próprio ambiente. Ou seja, nós falamos tanto em equidade e não adianta nós imaginarmos que esses indicadores por si só. Eu costumo dizer que por trás de um IDEB de 7,8, nós temos criança 2,4. Então, sempre são médias, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, falando contra as avaliações. Eu acho que elas são importantes para a gente traçar políticas, para a gente traçar rumos, para a gente fazer o planejamento, mas eu vejo muitos gestores agarrados às sondagens como se elas fossem as grandes soluções mágicas de um sistema educacional, e não é. Se tem solução mágica, está no coração do professor, está na mente do professor, está na prática de um professor. E esse olhar que você trouxe aqui para cada criança como ser individual, que nos ensina tanto, com linguagens diferentes, com expressões diferentes, com vivências diferentes, com aprendizagens diferentes, né, Emília? Em tempos diferentes, em momentos diferentes. Então, cultura diferentes, né? Cultura diferente. Eu trouxe um trechinho aqui, se você me permite, que diz assim: Toda. Oi, ai, ai, olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho? Onde ele mora? Mora lá naquela casa? Onde está a casa? A casa está na rua? Onde está a rua? Está dentro da cidade? Onde está a cidade? Do lado da floresta? Onde está a floresta? A floresta é no Brasil. E eu diria assim para vocês, se nós queremos ler esse Brasil de um outro jeito, construir de um outro e reconstruir, é com as crianças. E é com essa perspectiva de transformação, Renato. E eu queria aproveitar para convidá-los para o meu seminário, que será em Águas de Lindóia, 22, 23 e 20 de setembro. O tema é Educação da Infância, na verdade, essa discussão da educação da infância, construção do futuro com olhos de criança. E eu espero muito, eu vou deixar aí, Emília Cipri, @, né? Deixa eu colocar. Emília Cipri. Que é o meu... Emília Cipri, é isso? É, Emília Cipri, tá? Dê uma olhadinha se é isso aqui, não sei se você... Deixa eu colocar aqui. Tá certinho, é isso. Eu espero vocês para a gente... Emília, tá cortando o teu som aqui, mas eu quero te oferecer essa música.
Nessa rua tem um bosque Você falou da floresta. que se chama Essa era a minha música preferida da minha infância, da minha escola, que eu aprendi com uma professora. E vou te contar uma coisa, um segredo só para nós. Quando eu estou muito triste, eu procuro essa música. Porque essa música me remete à rua que eu construí nos meus sonhos. Era uma rua, na verdade, que eu mesmo pavimentei a partir das histórias que minha professora contava. E naquele momento a professora roubou meu coração. E hoje você roubou um pouquinho o coração de cada um e de cada uma aqui. E você roubou porque você nos quer bem. E nos permita também que a gente... A Emília acho que sumiu da tela aqui. Não sei se ela está me ouvindo. Mas se ela não estiver ouvindo, o coração dela está sentindo. Que a gente queria roubar um pouquinho de você, Emília. A gente roubou um pouco de você. Mas a gente queria roubar mais de você. Roubar teus ensinamentos, roubar tua empatia, teu carinho, tua experiência. Nessa rua tem Essa Emília está então, essa Emília entra lá. que se Eu já chama disse para você que eu volto sempre. Eu fico... dentro dele mora Eu não sei teu som. que Às vezes cai teu som, mas você vai pegar. eu estou dizendo que eu aprendi na pandemia que cada vez que eu caio, quando eu volto melhor. Então voltou. Então queremos mais uma hora de Emília, né? Se volta melhor, então imagina o que vem se nós tivéssemos tempo para o segundo tempo, né? Mas como é tudo controlado e como você também está gentilmente oferecendo um horário teu que está num hotel ali, está em viagem, quero te agradecer imensamente, de coração aqui. E eu falei, quando tinha caído, que você roubou um pouco o nosso coração hoje. Sabe? Muito obrigada. E se você roubou o nosso, é porque nós roubamos o seu. Então, nos permita roubar um pouquinho do teu coração, que é cheio de afeto. Tá? Eu quero encerrar com... Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E é isso que eu acredito, que viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar, sendo um eterno aprendiz. E eu acho que cada um de nós, quando se coloca assim, e que a alfabetização nossa seja uma alfabetização para a vida inteira, porque a gente vai se alfabetizar a vida inteira, nesse contexto que a gente vive, nas relações com os outros humanos, com diferentes saberes, diferentes olhares, diferentes jeitos de ser no mundo. Obrigada, Renata. as crianças é a vida, é bonita e é bonita. E aí? Não tenha vergonha de ser feliz, Emília, que eu não tenho vergonha de ser feliz. Eu também não, Renato. Beijo. Eu sei. Obrigado, Emília.